Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês realmente estejam bem. E nós retomamos nossas atividades aqui para poder dar continuidade à nossa conversa sobre funções. Na última aula, a aula assíncrona, né, que a gente costuma dizer, nós estávamos conversando a respeito de algumas funções que foram chamadas de funções especiais, porque elas aparecem com muita frequência nos estudos nossos, e especialmente nos estudos posteriores que faremos. Então essas funções estão sendo destacadas no nosso livro-texto. E eu vou seguir aqui a última função da qual nós conversamos, ou a qual a gente destacou, foi a função polinomial, onde a f de x era dada a partir de um polinômio, né? A n xn mais a n menos 1, xn menos 1, mais etc, mais a1x, mais a0. Né? E aí, um exemplo dessa função, a gente colocou um polinômio de segundo grau, de terceiro grau, qualquer polinômio que você colocar, tipo 2x à quarta menos 3x mais 1. Pronto, é uma função polinomial. Domínio, todos os reais. Imagem, todos os reais. Então, a gente, pelo menos, contradomínio, né? Todos os reais. Domínio e contradomínio, todos os reais. E a imagem vai depender do expoente aqui, se é par ou ímpar, do que vem aqui. Então, tem algumas singularidades aí. Domínio pode ser, a imagem pode ser só os reais positivos, e isso vai depender muito de cada função polinomial. Muito bem. E a função, nós vamos então abordar agora, dando continuidade, uma outra função que é obtida a partir da função polinomial. É chamada de função quociente, ou nosso autor aqui chama essa função de função racional. Função racional. Então, nós vamos dar continuidade agora falando da função racional. Racional de números racionais, portanto de quocientes entre polinômios. Então, uma função racional é simplesmente uma função em que você tem um quociente e cada um dos numerador e denominador, cada um desses é um polinômio. Só isso. Então, uma função polinomial é uma função f de x igual. Aqui em cima aparece um polinômio, digamos um p de x. E aqui aparece um outro polinômio, digamos um q de x. Onde é claro que, como está no denominador, esse polinômio aqui só pode assumir valores diferentes de zero. Então, o domínio da função racional ela é sempre olhado supondo que o q de x seja diferente de zero. Ou seja, o domínio depende do q de x. Então, se você vai olhar para o domínio dessa função, você precisa olhar onde o q de x se anula, se é que ele se anula em algum ponto. Se anular, então você tira esse ponto do domínio. Ponto em que q de x é zero, precisa ser tirado do domínio. Q de x não pode ser zero no x do domínio. Tá bom? Muito bem. Então, o domínio em geral não são todos os reais. Tá? Precisa tirar alguns pontos onde o polinômio denominador se anula. Muito bem, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Exemplo de funções polinomiais. Deixa eu pegar aqui função polinomial. Vamos colocar, por exemplo, f de x igual a, sei lá, x menos 1, e aqui embaixo x mais 1. X menos 1 sobre x mais 1. Isso é uma função polinomial. Tá? E note que o domínio dessa função, como o q de x tem que ser diferente de zero,
Veja que x mais 1 vai ser diferente de zero se o x não for o menos 1. O x aqui nunca pode ser menos 1, não é? Tá? Quando é que x mais 1, ó, o que de x mais 1 é diferente de zero? Se somente se x for diferente de menos 1. Ó, passo o menos 1 para cá. Então, qual é o domínio da função? Todos os reais, exceto o menos 1. A gente costuma dizer assim, ó, todos os reais menos o menos 1. Por que você usa essas chaves aí, professor, para colocar o menos 1? Porque eu estou falando de conjunto. O domínio de uma função é um conjunto. Então, a resposta tem que ser em termos de conjunto. Conjunto dos números reais menos o menos 1. Dos reais, então, qual é o domínio dessa função? Todos os reais, exceto tirando o menos 1. Menos o menos 1, exceto o menos 1. Tá bom? Muito bem. A gente pode... o nosso livro traz um gráfico dessa função, mas eu acho que a gente vai estudar com mais detalhes esse gráfico e a gente ainda não tem muitas ferramentas para traçar o gráfico dessa função, exceto por uma noção intuitiva, né, o gráfico dessa função. Mas peguei aqui um primeiro exemplo, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar agora a função f de x igual a, vou colocar assim, ó, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. X menos 3. X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Muito bem, qual é o domínio dessa? É uma função racional? Sim, é uma função racional. Polinômio de grau 2, e embaixo um polinômio de grau 1. Então, função racional. Então, é uma função racional. O domínio dessa função, o x não pode ser 3, porque 3 menos 3 é 0. Então, quando eu faço x menos 3 diferente de 0, denominador tem que ser diferente de 0. Então, eu estou querendo dizer que o x é que não pode ser 3, positivo. O x não pode ser o número 3. Muito bem. Então, qual é o domínio dessa função? Se você for colocar o domínio completo, são todos os reais, exceto o 3. O 3 positivo. O 3 não pode estar. O x não pode ser o 3. Então, a gente coloca assim, todos os reais menos o número 3, exceto o 3, sempre usando as chaves para indicar conjuntos. Aqui é uma notação para conjuntos. Muito bem. Então, note, pessoal, se vocês olharem com bastante cuidado, essa função, e quando você escreve x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, note o seguinte, que x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, você pode até simplificar essa expressão, porque x ao quadrado menos 9, veja, é a ao quadrado menos 3 ao quadrado, é x ao quadrado menos 3 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Então, isso é o mesmo que escrever x menos 3 vezes x mais 3. Lembra de produtos notáveis? X ao quadrado menos 3 ao quadrado é x menos vezes x mais 3. Se você multiplicar aqui e distribuir, você volta nesse. E se você colocar aqui embaixo x menos 3, você vai perceber que, como está multiplicando os de cima, eu posso simplificar esse dividido por esse. Então, isso é igual a x mais 3. X mais 3. Peraí, professor, isso se o x for diferente de 3. Eu só posso simplificar aqui se o x for diferente de 3. Então, aqui, ó, eu preciso lembrar que o x é diferente de 3. Ué, professor, então essa função f de x, essa função racional que a gente pegou, ela é, na verdade, uma função
uma função linear, uma função afim, uma função de primeiro grau, ela é uma função de primeiro grau, ou linear, ou afim, como quiser. Então, ela exceto com um detalhezinho. Se você escrever sim, olha, tome muito cuidado. Se você escrever f de x, deixa eu pegar uma outra aqui. Se você escrever f de x como sendo x mais 3, essa função é uma função linear. O domínio dela são todos os reais. O domínio são todos os reais. Mas, então essa não é exatamente igual a essa aqui, não. Mas, professor, o senhor não cancelou o x menos 3? Eu cancelei, mas desde que o x não seja 3. Porque se o x for 3, eu não posso cancelar. Porque aí fica 0 sobre 0. Percebe? Então, eu só posso sair daqui e essa igualdade ocorrer, olha, eu só posso sair daqui e chegar aqui, ou seja, essa igualdade só ocorrerá somente se o x for diferente de 3. Aí eu posso cancelar. Se o x for 3, eu não posso cancelar. Então, essa função aqui, ela não é exatamente essa não. As duas são iguais, desde que o x seja diferente de 3. As duas são iguais, a f de x coincide com essa, desde que nessa você exija o x diferente de 3. Professor, mas não é a mesma coisa? Olha, não é a mesma coisa. As duas funções não são iguais, mesmo se você deixar o 3, não são iguais. Veja, se você tirar isso aqui, essa função está definida para todos os reais. Essa aqui aceita todos os reais. Agora, essa não aceita todos os reais. Então, o domínio são diferentes. E para as funções serem iguais, elas precisam ter o mesmo domínio. E para cada ponto desse mesmo domínio, as imagens correspondentes também têm que ser iguais. Então, tomem bastante cuidado. Duas funções só são iguais se possuem o mesmo domínio e para cada ponto do domínio, o f e a g tem que coincidir também. Então, f e g são iguais quando tem mesmo domínio e a imagem de cada x respectivo do domínio é exatamente igual, tanto para f quanto para g. Então, aí a gente fala que f e g são iguais. Então, tomem cuidado. Se você tirar isso aqui, as duas funções são diferentes. Mas qual é a diferença, então? A diferença está no gráfico. Além de estar explícito aqui, que o x não pode ser 3, ou seja, você está tirando o 3 dessa função, no domínio, portanto, você está tirando o ponto 3 e 3 mais 3, você está tirando o ponto 3, 6, você pode ver isso no gráfico, claramente. A gente sabe que o gráfico dessa função aí é uma reta, essa reta, deixa eu tirar isso aqui, uma reta que passa pelos, olha, se o x for 0, o y é 3, então quando o x é 0, o y é 1, 2, 3, passa aqui, no 0, 3, então passa aqui pelo 3. E se o y for 0, o x é menos 3. Então, aqui no menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui no menos 3, ela também corta esse pontinho aqui, vou fazer um pontinho maior. Então, essa função passa por esses dois pontos, tá? O menos 3, y0 e x igual a 0, y3. Passa por esses dois pontos. Então, a minha função é mais ou menos assim. Ó, e vai. Muito bem. Isso se eu não considerar que o x é diferente de 3. Agora, esse é o gráfico dessa função com o domínio todos os reais. Aqui x e aqui y. Todos os reais. Agora, e para essa função x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3? Aí eu tenho que considerar
essa desigualdade aqui. Aí eu venho no x e tiro 3. Ó, 1, 2, 3. Mais ou menos por aqui, quando o x for 3, o y vai ser 6. Então, nós vamos ter esse ponto 3, 6, ele é retirado da nossa reta. Opa! Então, o gráfico dessa função, aqui o 6, o gráfico dessa função é toda a reta, chega nesse ponto, ele pula esse pontinho e continua seguindo. Não percebe a diferença? Se você pega só essa função, o domínio são todos os reais, portanto o ponto 3 está, portanto isso aqui é fechado a reta inteira. É a função afim. Agora, quando você tira o 3 do domínio, ou seja, quando você pega essa função, automaticamente você já está tirando o 3 do domínio. Então, aí esse ponto some e o gráfico fica sendo essa reta meio tortinha aí. Tá bom? Então são duas funções diferentes, porque uma tem esse ponto e a outra não tem. Muito bem. Então essas são as funções que a gente vai chamar de função racional. Racional em função das razões. São quocientes de duas, são razões, é uma razão entre dois polinômios. O quociente de polinômios é a função racional. Muito bem, além da função racional, eu queria falar para vocês da função denominada par e função denominada ímpar. Mas, professor, pelo amor de Deus, né? Número par e número ímpar, tudo bem, eu aceito. Mas função par, função ímpar, que história é essa? Exatamente isso. São funções especiais, no sentido de que elas aparecem frequentemente. Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos, mais exemplos de funções que satisfaz esse nomezinho aí, função par e função ímpar. Então, deixa eu falar de função. Ou, se você preferir, funções par e ímpar. Dois tipos de funções. Temos uma função que é chamada de par e outra função que é chamada de ímpar, dependendo de uma propriedade que cada uma delas terá. Muito bem, e existem funções que não são nem pares e nem ímpares. Tá, então, primeiro tipo de função. O que a gente vai chamar de uma função par? O que é uma função par? Uma função, ela é dito par quando ela satisfaz a seguinte condição: o f de x coincide com f de menos x. Peraí, professor, como é que é? F de x coincide com f de menos x? E o que é isso? Não estou entendendo. F de x? Bom, veja, o que a gente está dizendo é que se você jogar um número positivo ou um número negativo para calcular a função, ou seja, se o domínio tiver pontos positivo e negativo, se você jogar o f de 1 e o f de menos 1, está no mesmo valor. Os valores são os mesmos dessa imagem. O f de 2 e do menos 2 tem o mesmo valor. O f do 500 e do menos 500, o mesmo valor. Qualquer x do domínio, se você pegar o menos x, a imagem é a mesma, está na mesma altura. Então, o ponto x e o ponto menos x. Significa dizer que a função par, ela tem uma especificidade interessante, né? Se você pegar um certo x de cá, se você pegar um x aqui e vir de cá e pegar o menos x aqui, o menos x, então a imagem, se esse x for para cima, o menos x vai na mesma altura. A altura é a mesma. Ou se esse x for levado para baixo, o menos x também é levado na mesma altura para baixo. Tá? Então é isso que a gente quer dizer. Para todo x.
E se você pegar o f de menos x, o f de x está na mesma altura. Então, esse gráfico ele tem uma simetria em relação ao eixo y, né? Ele tem uma simetria aí, uma certa simetria. Muito bem. Professor, mas eu ainda estou meio confuso nesse negócio. Tem um exemplo para a gente melhorar esse negócio? Bom, então, para tentar entender, vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, exemplo de uma função par. Se você pegar a função f de x igual a x ao quadrado, olha, x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, você vai perceber que independente do x ser positivo ou negativo, a imagem é a mesma. Quer dizer, se você calcular o f de menos x dessa função aí, isso fica, como é que é o f de menos x? É menos x ao quadrado. E menos x ao quadrado é menos x vezes menos x, que é mais x. Portanto, é x ao quadrado. E x ao quadrado é justamente o nome que a gente deu para f de x. Então, note, f de x é igual a f de menos x. Então, isso aqui tudo está mostrando que as duas têm a mesma imagem em pontos positivos e negativos. A função f de x igual a x quadrado é um exemplo de uma função par. É um exemplo de uma função par. Lembra do gráfico dessa função? F de x igual a x quadrado, equação do segundo grau, o a é positivo, parábola voltada para cima e toca em um único ponto, só tem uma raiz. Quando é que isso aqui é zero? X ao quadrado é zero, só se o x for zero. Então só tem uma raiz. Então o gráfico se você quiser ainda, você pode pensar assim, se você pegar o número 1 aqui, quando você elevar ao quadrado, dá 1 também. 1 elevado no 1. Tem esse ponto que está no gráfico. 1. Se você pegar o menos 1 de cá, então você tem que o f de menos 1 também é 1. Ficou inclinado o meu eixo y, né? Ficou uma beleza. Só Martinho que não pode ver isso aqui, senão vai brigar comigo. Deixa eu refazer esse gráfico. Vamos fazer um gráfico mais decente aqui. Nossa, parece que não melhorou muito não. Mas pelo menos não está inclinado. Olha, se você pegar o 1 ao quadrado é 1. Então o par 1 está aqui, ó. 1 para o x e 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Se você pegar o menos 1, mais ou menos por aqui assim, e elevar ao quadrado, também leva na mesma altura, ó. Menos 1 ao quadrado é 1. E se você pegar o 2, leva no 4. E o menos 2, também no 4. Então, tanto 2 como menos 2 é levado na mesma altura. 3 e o menos 3 no 9. 4 e o menos 4, 16. Então, são levados no mesmo f, independente de ser positivo ou negativo. Então, f de 1 é igual ao f de menos 1. Então, percebe? F de 1 é igual ao f de menos 1. F de 2 é igual a f de menos 2. Na verdade, o que nós mostramos aqui é que o f de menos x e o f de x, para qualquer x, são iguais. Qualquer x, trocar por 1, por 2, por 0, não importa. Então, no final das contas, a nossa função é uma parábola que vai passar por aqui, depois volta a subir e vai. Então, é uma parábola que passa por esses pontos aí. Então, essa função é uma função par. Essa função é uma função par. Função quadrática f de x igual a x quadrado. Outro exemplo que vocês já conhecem de função par é a função módulo de x. F de x igual a módulo de x. F de x igual a módulo de x. Essa função é par também? Também é par. Por quê? Porque se você calcular o f de menos x, isso aqui é um x. Eu sempre acho que o meu x parece com um n, mas é x. Menos x é, por definição, f de menos x é módulo de menos x. Mas módulo de menos x, módulo de x, tudo a mesma coisa.
módulo de menos 5 e o módulo de 5, módulo de menos 500 e o módulo de 500, não importa. O módulo de menos x e o módulo de x são iguais, mas o módulo de x é o f de x de novo. Então, olha, o f de menos x é igual ao f de x. Então, veja que temos a igualdade. F de x igual a f de menos x. É isso que importa para a função ser par. Portanto, a função modular ou função módulo é par. Gráfico dessa função. Vamos lá, professor, capricha. Capricha, para ver se eu entendo esse negócio. Esse negócio já não dá para entender. Se eu ainda faz uma bagunça no gráfico, aí o negócio fica mais difícil ainda. Mas olha, a função módulo faz o quê? Quanto é o módulo de zero? É zero. Não lembra? Ela passa aqui pelo zero. Quanto é o módulo de 1? Vamos pegar 1 por aqui. O módulo de 1 é 1 também. O módulo de 2, 2. O módulo de 3, 3. Bom, o módulo de 1 é 1. Então, esse ponto está no meu gráfico. E o módulo de menos 1? Se você pegar o negativo aqui, o menos 1, o módulo também é 1 e não menos 1. Tá? Pega o 1, leva 1. O menos 1 também é levado na altura 1. Esse ponto também está no gráfico. Lembra? Se eu pegar o 2, o módulo é o próprio 2. Mas se eu pegar o menos 2, quanto é módulo de menos 2? O 2. Então, o 2 e o menos 2 são levados na mesma altura. 2. 3 no 3. O menos 3 também na altura 3. E vai subindo os pontos. Ou seja, tudo que acontece desse lado, acontece também desse lado à mesma altura. A gente fala, tem uma simetria. Tem uma simetria em relação a esse eixo. Ó. Se você pegar essa reta agora, imagine que isso aqui é um espelho que você veria, se você colocar essa reta de frente para o espelho desse jeito, você vai ver uma outra reta entrando dentro do espelho assim, né? Então essa é a simetria que a gente fala. Ela faz isso. E aí, ó, o 2 no 2, o menos 2 também no 2, e assim por diante. Ou seja, é uma função par. F de x é igual a f de menos x. Muito bem. E o que seria, professor, uma função ímpar? Função ímpar. Bom, a função ímpar, ela não vai ter essa propriedade aqui. O f de x não vai ser igual ao f de menos x, mas vai ser menos f de menos x. Vai trocar o sinal da f de menos x. Então, se o ponto 1 é levado no 1, na função ímpar, o menos 1 é levado no menos 1, troca o sinal. Né? Se 1 é levado no 1, o menos 1 é levado no menos 1, troca o sinal desse. Percebem? Vou tomar uma água. Professor, um exemplo aí, porque não é muito... Só vai trocar o sinal da imagem, tá? Trocou o sinal do domínio, troca o sinal da imagem. Então vamos lá. Um exemplo bem simples aqui é, ao invés de pegar a função f de x igual a x quadrado, nós vamos pegar a função f de x igual a x ao cubo. F de x igual a x ao cubo. Essa função é uma função ímpar. É ímpar, professor? Vamos ver? Olha, como é que eu faço para saber se a função é ímpar? Bom, eu calculo assim, o menos... Aqui eu calculava o f de menos x. Aqui eu vou... Função ímpar. Deixa eu escrever aqui para vocês ficarem mais fixos. Ó. Função ímpar, o f de x é menos f de menos x. Troca o sinalzinho, só acrescenta o menos de fora. Na par, você tem f de x igual a f de menos x. Na ímpar, troca o sinal. Menos f de menos x. Tá bom? Muito bem. Então, se você tem o f de x aqui para cima, ó, se esse aqui é o seu f de x, na ímpar, o f de menos x vem para cá, esse mesmo tamanho. Menos f de menos x. Então, vai ter uma simetria agora diferente aqui. Né? Muito bem, vai ser em relação a essa origem. Então, ok.
Com essa ideia, vamos verificar se f de x igual a x ao cubo é uma função ímpar ou não. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse menos f de menos x e vamos ver se, aplicando ela, ver se dá isso. Aplico essa aqui e vejo se eu chego nesse. Eu gosto de fazer assim, f de menos x. Ó, menos f de menos x. Então, como que fica? Esse menos eu vou guardar. Agora eu vou aplicar f de menos x. Ó, f de menos x é colocar menos aqui. Então, vai ficar assim, ó, menos f de menos x. Fica menos x elevado ao cubo. Fica assim, ó, menos x, troco o x por menos e troco esse x por menos. Agora o menos está elevado ao cubo, mas menos elevado ao cubo continua menos. Então eu guardo esse menos aqui e faço isso. Menos x vezes menos x vezes menos x. Continua menos x ao cubo. Agora viu a diferença? Esse menos está de fora. Aqui o menos estava elevado ao cubo. Aquilo não está mais. Saiu para fora. Porque menos x vezes menos x vezes menos x. Então, multiplicando esses três, quantidade ímpar dá menos x ao cubo. Então, tome cuidado. Então, aqui eu tirei, ó, tirei o parênteses. Por quê? Porque esse menos saiu, portanto, do x, né? É menos x ao cubo e não menos x ao cubo. Professor, é a mesma coisa. Você falou a mesma coisa para mim. Cuidado. Menos x elevado ao cubo, e nesse caso é igual a menos x ao cubo. E esse está elevado ao cubo. Só o x que está ao cubo agora. Esse detalhe é muito importante. Ok. Então, ficamos assim. Menos, que multiplica menos, dá mais. Isso vai dar x ao cubo. Mas isso não era o próprio f de x? Não foi assim que a gente definiu f de x, não é o x ao cubo? É, isso é f de x é x ao cubo. Então, x ao cubo é o f de x. Agora pega esse e pega, vamos colocar aqui o menos f de menos x. Que aí você tem a igualdade. Igual o f de x e menos f de menos x. Tem essa igualdade. Se f de x é igual a menos f de menos x, então é porque para todo x. Veja que esse x aqui eu não fiz nenhuma obstrução a qualquer tipo de x, pode ser qualquer um. Portanto, a minha função é uma função ímpar. É uma função ímpar. Sabe por quê? Porque satisfaz a definição de ser ímpar. O que é ser ímpar? F de x igual a menos f de menos x para todo x do domínio. A função f de x ao cubo satisfaz isso? Satisfaz. Então, ela é ímpar. Muito bem. Se assim é, então faço o gráfico dessa função, professor, por favor, tem como? Olha, nós vamos estudar algumas propriedades que vão determinar o gráfico, mas é claro que hoje é muito simples você pegar um software livre como GeoGebra, Régua e Compasso e tantos outros que estão aí na internet. Você só digita lá x ao cubo e ele traça o gráfico para você, mas apesar disso, é muito importante que você compreenda como é traçado aquele gráfico. É muito importante isso. Você, como matemático, é importante que você saiba como que o computador faz para poder traçar aquele gráfico. Muito bem. Então, a função f de x igual a x ao cubo, deixa eu tentar fazer. Veja que o domínio dessa função são todos os reais. E a imagem também vai ser todos os reais. Aqui o x, aqui o y, ou f de x, né? Muito bem. Então, o gráfico dessa função, ele é interessante porque quando o x é positivo, veja, esse x, vou aproveitar para anotar o seguinte. Se você pegar x igual a 1, 1 é elevado em 1 ao cubo. Então, se você pegar o 1, 1 é um divisor de água aqui. 1 ao cubo é o próprio 1. Então, 1 é elevado em 1. A gente tem esse ponto que está no gráfico. Olha esse.
Vou fazer maiorzinho para destacar aí para vocês. Tem que passar por aí. E o zero? O zero também. Quando você joga zero, zero ao cubo. Tá aqui, ele vai passar pelo zero também nesse gráfico. E se você pegar o menos 1? Menos 1 é menos 1 elevado ao cubo, que é menos 1 também. Então veja, se o positivo é elevado no 1, esse negativo não precisava nem calcular, porque vai ser no menos esse. Então, o menos 1 é elevado também no menos 1. Deixa eu só, aqui menos 1. Deixa eu só, aqui vai passar por aqui o nosso gráfico. Muito bem. Só então é uma reta aqui? Não. Os polinômios só de grau 1 que é reta, o resto é tudo curva, não é uma reta. Muito bem. Então, não é traçar esses daí. Mas o que acontece, por exemplo, quando eu pego 2? X igual a 2. Aqui 2. Quando eu pegar x igual a 2, aqui eu vou pegar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai estar lá no 8. E, professor, então não vai caber aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar um pouquinho esse gráfico nosso, porque senão o negócio vai ficar muito ruim. Vou fazer ele mais embaixo aqui, nosso gráfico, mais ou menos assim. Vou pegar uma escala um pouquinho menor. Então, olha, 1 com 1. Então, vamos lá. 1, 1. Passa por esse ponto. 0, 0. Menos 1, menos 1. Não, menos 1 aqui está muito grande. Menos 1, menos 1. Passa por esse ponto. Passa por esse. Passa por esse. Ó, menos 1, menos 1. Agora, vamos para o vermelho. Eu tinha lido até aí. Agora eu vou pegar o 2. 2 ao cubo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 ao cubo, 8. Então ele vai lá para o 8. Nossa, professor do céu. Dá para fazer um pouquinho reto, só um pouquinho só. Tenta só seguir um pouquinho reto esse negócio. Aí, ó. Ficou melhor. Aqui, 8. O 2 ao cubo. O menos 2, por aqui assim, vai baixar lá no menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Ó, no menos 8. Se esse é elevado no mais, o oposto dele, o negativo, o menos 2, vai ser elevado no menos 8, lá embaixo. Mais ou menos isso aqui. Ó, vai ter que passar aqui. E se eu pegar o 3? 27. Aqui no menos 27 e assim por diante. O interessante é que vai crescendo muito rápido esse negócio. Então ela é uma curva que vai crescendo rápido. Uma curva de grau 3. Um polinômio de grau 3. E por outro lado, ela vai decrescendo de forma muito rápida também. Agora é interessante também quando você pegar aqui meio, se você pegar x igual a meio, meio ao cubo fica menor do que meio. Meio ao cubo fica bem pequenininho, fica 1 sobre 2 ao cubo. Fica 1/8. Então quando eu pego o meio aqui, a altura aqui vai ser bem pequenininha, quase não sobe, é 1/8. Ele vai passar aqui. Quanto mais perto do zero, se eu pegar 1 sobre 10, 1/10 do x, o y é bem menor ainda, porque é 1/10 ao cubo, ou seja, 1 sobre 1000. Então, quanto mais próximo do zero, mais... Então, ele vai fazendo uma barriga aqui, assim, ó. Ele vai fazendo uma barriga. Então, a sua função, ela vem aqui assim, fazendo uma curvinha assim, e começa a subir, e começa a subir. E ela vai fazer agora essa barriguinha ao contrário aqui, ela vai fazer para cá. E vai descendo aqui. Eita, nós! Bem difícil de fazer isso à mão livre, né? É uma função que faz isso. Vai passar por aqui. Ela vai abrindo e vai para o infinito. Aí ela vem aqui, ela faz essa curvinha aqui e sobe para o infinito também. Então é uma curva que faz assim, faz uma pequena ondulação aqui no 0, 0.
no 0, 0 na origem. Muito interessante, né? Por fx igual a x ao cubo. Depois você joga em valores para traçar um pouco esse gráfico. Então, a função ímpar, ela tem uma outra simetria. Lembra da função par, como é que era a simetria? A função par tem simetria sim, né? Aqui, ó, a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Não parece não, mas é a mesma, tá? Daqui até aqui, a mesma distância daqui até aqui. Por quê? Porque essa altura é a mesma dessa. E esses dois são simétricos. Se aqui for 1, aqui é 1. Tá? Então tem a simetria em relação ao eixo Y. Basta você desenhar esse lado, que esse lado é o espelho desse, né? Agora, as funções ímpares, elas têm uma outra simetria, super interessante também. A simetria aqui é em relação a esse pontinho, que é a origem. Em relação a esse pontinho. E agora eu vou riscar esse gráfico. Muito, vou bagunçar geral. É só para vocês verem, ó. Esse ponto 1, ó, se você pegar uma reta aqui, é a mesma reta aqui, ó. Mesmo tamanho. É uma reta só isso aqui, ó. Aqui 1, aqui menos 1, menos 1. Tá vendo? Agora, se você pegar o menos 2 com 8 e o 2 com 8, também essa distância até a origem, se você pegar a reta aqui, é a mesma que vem para cá. Devia ser a mesma, tá? A mesma reta aqui. Porque tem a simetria, existe uma simetria desse ponto em relação à origem. É como se esse pontinho aqui, essa origem, fosse o espelho que refletisse esse ponto. Aqui reflete aqui para baixo. E qualquer outro ponto dessa curva, se você pegar, tem os espelhos simétricos. Ó, qualquer ponto daqui tem em relação à origem. Não é assim, é em relação à origem. Você tem uma simetria sempre passando pela origem. Os pontos são simétricos em relação à origem, em relação ao 0, 0. Tá? Em relação ao 0, 0 aqui. Se você for traçando reta, sempre passando aqui pela origem, você tem esse ponto e esse são os pontos que têm o mesmo x e o mesmo y trocado o sinal. Que louco, muito legal. Então tem uma simetria aí em relação à origem do sistema de coordenadas do 0, 0. Muito bem. Função par e função ímpar. Agora, existem funções que não são nem par e nem ímpar. Ou nem pares e nem ímpares. E como é que é o nome dessas funções? Não dá nome para elas não. Eu dou nome para as pares e para as ímpares. Mas só para você saber que... Senão, talvez você pode pensar assim, professor, então pegar qualquer função, ela ou é par ou ela é ímpar, ela tem que ser uma dessas duas. Eu vou dizer para você, não, tem função que não tem simetria nenhuma em relação, né? Não é toda função que é simétrica em relação ao eixo y ou simétrica em relação à origem do sistema. Não, você tem função que não tem muita simetria, uma função que não é nem par e nem ímpar. Por exemplo, se você pegar a função f de x igual a x à quarta, essa função é par. Essa é par. Porque se você fizer f de menos x, dá menos x à quarta, que é x à quarta. Então essa função é par. É parecido com x quadrado. Professor, então se a potência for par aqui, vai ser sempre par. Sim. E se for ímpar aqui, vai ser sempre ímpar. Sim. Se for um polinômio, simples assim. X à quarta, função par. X ao cubo, função ímpar. X à quinta, função ímpar. X à sexta, função par. Sim, vai funcionar isso. Mas o interessante é que se você vier aqui somar um 4, um 4zinho aqui, só, ou um número 1 aqui, já vai dar problema. Essa função, veja, quanto é o f de 1? O f de 1 dá 1 à quarta mais 4, dá 5. E o f de menos 1? Dá menos 1 à quarta e menos 1 à quarta mais 4.
que é 5 também. 5. F de 1 coincidiu com F de menos 1. Então, professor, essa função, ela é uma função que é par. Não, para o 1 e para o menos 1, a coisa funcionou até bem. Mas, e se a gente pegar outros números? Né? E se a gente pegar qualquer outro número? Aliás, se eu pegar, por exemplo, o F de 2 ou o F de menos 2, professor, vai continuar somando e quando você levar ao quadrado, a coisa vai continuar dando par. E essas daí não vai ter problema. Eu vou dizer para você, tem razão, porque, será? E se eu pegar F de menos x, F de menos x, quanto dá? O professor vai dar menos x elevado à quarta mais 4. Isso daí não é o mesmo que x à quarta mais 4, professor? Mas isso aí não é o próprio f de x? Então essa função é par. Essa função é par. Esse não foi um bom exemplo. Eu queria um exemplo de uma função que não é par e nem ímpar. Então essa não serve, porque essa aqui nós provamos que ela é par. Comecei desconfiando que era par, e aí eu provei. Basta calcular o f de menos x e o f de x. Se der igual, par. Então esse exemplo senhor não foi bom, não foi. Então vamos pegar outro. Vamos pegar x ao cubo. Bom, vamos pegar x ao cubo. Essa é ímpar, professor. E se eu, sei lá, somar 4 agora? Vai continuar ímpar? Bom, aí eu acho que vai. Ou não, eu acho que não vai. Não sei. Peraí. Agora eu acho que a coisa não vai funcionar, professor, porque teria que ser em relação à origem, isso vai deslocar da origem. Isso aí eu acho que não vai ser par nem ímpar. Bom, vamos tentar, a desconfiança é se ela é ímpar. Então vamos tentar verificar se ela é ímpar ou se ela é par. Então eu faço assim. Se eu calcular f de 1, isso dá 1 ao cubo mais 4, 5. Isso aí também dá 5. E quanto dá f de menos 1? F de menos 1 dá menos 1 ao cubo mais 4, que é menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3. Menos 1 mais 4 dá 3. Então o f de 1 e o f de menos 1 não tem um sinal trocado. Para ser ímpar, o f de 1 teria que ser igual a menos o f de menos 1, né? E menos o f de menos 1 ficaria assim, ó, menos 3. 5 é igual a menos 3? Não é. Então essa função não é ímpar. Ímpar ela não é. Ela é par. Para ela ser par, o f de 1 teria que ser igual a f de menos 1. Mas o f de 1, então ela não é ímpar. Não é ímpar, por quê? Porque o f de 1 e menos f de menos 1 não são iguais. Um é 5, outro é menos 3. E por que ela não é par? Porque o f de 1, que é 5, e o f de menos 1, que é 3, f de menos 1 é 3. Menos 1 ao cubo mais 4. 3 são diferentes. Não é par. Teriam que ser iguais. Portanto, essa função ela não é par e não é ímpar. Então agora só achou um exemplo. Agora eu concordo. Também concordo com o professor nesse momento. Então tem função par, tem função ímpar, tem função que não é porra nenhuma. Não pode falar essa palavra. Você não pode falar. Muito bem.
que mais que ele vai falar para vocês aqui? Vai falar de funções, vamos deixar eu falar deixa eu, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu ver quantos minutos nós temos. Só 50 minutos, pelo madrugada, já passou isso tudo. Bom, então eu vou fechar o vídeo por aqui. Então, um abraço para vocês e volto com outro vídeo para falar de função inversa. E aí a gente conversa um pouquinho sobre algumas outras funções interessantes. Função exponencial, função logarítmica, uma é inversa da outra, a gente vai conversar sobre isso. Um abraço para vocês, muito obrigado. Por enquanto, né?